Bom, a gente fala agora sobre a febre amarela. A Organização Mundial da Saúde colocou todo o estado de São Paulo em área de risco para a doença e gentilmente está visitando aqui os estúdios da Jovem Pan mais uma vez o secretário estadual da Saúde, Dr. Davi Uip. Doutor, bom dia, obrigado pela gentileza mais uma vez. Como vai? Tudo bem, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que eu tenho de esclarecer a Jovem Pan e a população de São Paulo. A febre amarela pegou as férias do senhor, né, também? Reduziu a 2 dias. Há 2 dias. Doutor Davi, deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Como é que chegamos nessa situação? Não parece que não há uma irresponsabilidade das autoridades federais, estaduais, municipais, não sei, posso estar errado, daí a pergunta, porque de uma hora para outra apareceu uma coisa que nós não sabíamos, que nós, o cidadão comum, né? De uma hora para outra, aquilo que parecia extinto, que para nós certas doenças dá a impressão que está extinto, de uma hora para outra apareceu isso que deixa todo mundo assustado. Como é que isso veio do nada e chegou a uma situação tão grave como nós estamos vivendo? Ou eu estou equivocado? Não é do nada, né? Nós estávamos acompanhando a progressão do vírus no estado de São Paulo há mais de 2 anos. E como é que nós percebemos? Nós percebemos pelo aumento de mortes de primatas não humanos. Isso ocorreu especialmente na região de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. E entrou no estado de São Paulo por Minas Gerais. Então, era algo que nós estávamos mapeando, tanto que tem uma resolução minha e do secretário à época do Meio Ambiente, obrigando que todo macaco morto no estado de São Paulo fosse investigado do ponto de vista de necrópsia, de exames, para se saber a etiologia da morte dos macacos. E viemos implantando medidas de contenção. Como é que você faz isso? Primeiro a SUSEM entrou nas matas para fazer armadilhas e caça do mosquito, para entender que tipo de Aedes era o mais prevalente, ficou claro que era o hemagocos. E depois a vigilância dos macacos. Em paralelo, nós começamos um grande programa de imunização. Para que vocês tenham ideia de volume, de 2007 a 2016, o estado de São Paulo vacinou 7 milhões de pessoas contra a febre amarela. A hora que nós percebemos esse aumento da viremia nas florestas, no ano de 2017, nós vacinamos outros 7 milhões de pessoas. Quer dizer, o que fizemos em 10, fizemos em 1. E agora, a partir do dia 29, nós vamos vacinar mais 8 milhões e 300 mil pessoas. Então, as providências, elas foram tomadas, eu não acho que houve negligência nem de governo federal, nem estadual, nem dos municípios, mas nós trabalhamos com algumas variáveis. Primeiro, o mosquito de mata, é o Aedes, ele é o silvestre. Depois, o vetor intermediário, que é o primata, que é o macaco, que você não tem acesso livre nem ao macaco, nem ao inseto, você tem que ter atitudes proativas como nós tivemos. E por último, um projeto de vacina preventiva tentando antecipar. O que está acontecendo agora, Vila, que eu acho importante? Aquela região do estado era uma região tradicionalmente mais vacinada. Quando você se aproxima da capital de São Paulo, esta vacinação, ela foi durante a história menos intensa. Então nós estamos com um grupo de pessoas próximas às cidades maiores aqui que não tinham vacina nenhuma. Lembrando que essa vacina está disponível há décadas. Mas não havia, de um lado, a decisão política pública de vacinar e do outro, o interesse de ser vacinado. Agora, o secretário, pode ter alguma relação com a tragédia de Mariana? Isso vem sendo falado muito. E outra coisa que, obviamente, o senhor vai falar aqui, tem gente que passa 9 horas numa fila para tomar uma vacina. E a população acaba entrando em desespero, né? Pois é, a ponta final dessa história é a saúde. Mas quando nós vamos tentar entender o fenômeno que aconteceu, por quê, né? Que é a tua pergunta. Então, são múltiplos, ainda não estão bem esclarecidos. Desde o desmatamento, sem nenhum controle, até fenômenos naturais ou não naturais, até criminosos, chegando no entendimento do tipo de mosquito. Será esse mosquito tem o perfil asiático, o perfil africano? Por que não atinge o Aedes aegypti? Então tem muitas coisas que nós todos estamos tentando ainda entender. Agora, a ponta final da história é isso que você falou. A população, ela se assusta
eu posso garantir que é de uma forma desnecessária. Nós temos isso sob absoluto controle. E, claro, corre aos postos. Os postos estão, por exemplo, prontos para atender 1.000 pessoas por dia. Vem 10.000, tem fila. O ato vacinal é um ato que demora, não é simples. Você tem que fazer uma triagem. Quanto essa triagem for mais robusta, menos riscos de efeitos adversos. Agora, você tem uma fila de 10 mil pessoas, não tem jeito. Você tem que tentar atender da melhor forma possível. Faltam vacinas? Não, o que aconteceu? O Brasil tem uma produção de vacina regular e adequada para o momento anterior. Quando isto começa a aumentar no Brasil inteiro, o que faz o Ministério da Saúde? Ele compra 20 milhões de seringas para fracionar a vacina. Isto foi usado anteriormente em 2 países principais, a República do Congo e Angola. Então, percebeu-se que esta vacina fracionada, ela era tão efetiva quanto a vacina integral, mas de provável durabilidade menor. Esses conhecimentos foram sendo adquiridos nos últimos anos. Então, você tinha uma vacina integral de 0,5 ml e agora você tem a possibilidade de múltiplo de 4 ou 5. Então, a tua produção multiplica por 5. Secretário, eu sou carioca e vim morar aqui em São Paulo há 7 meses para trabalhar na Jovem Pan e tenho recebido, desde que estouraram essas notícias aí do surto, mensagens diárias dos meus familiares, dos meus amigos, perguntando se eu já me vacinei contra a febre amarela. Outro dia a gente entrevistou aqui o secretário municipal de saúde, Wilson Polar, eu fiz essa pergunta para ele e, pelo que eu entendi da resposta dele, posso estar enganado, não era tão urgente assim para quem morava na capital, e agora eu tenho lido no noticiário que estão querendo antecipar a vacinação. Então eu pergunto em tom pessoal aquilo que é dúvida de muita gente: eu preciso me vacinar? Você, pelo que eu sei, é um indivíduo urbano. Sou. Você é um indivíduo urbano, como eu também sou. Então, nós vamos vacinar o estado de São Paulo inteiro. Isso é uma decisão que eu tomei em outubro do ano passado, em acordo com o Ministério da Saúde. Só que isso depende de logística, isso depende de técnica, de treinamento, tudo isso. Então, você é um indivíduo que vai ser vacinado em algum momento até o final de 2018. Que esta é a pretensão do Estado. Não tem urgência, não tem pressa, porque você trabalhando na Jovem Pan, na Avenida Paulista, no 24º andar, e morando próximo daqui, você não tem risco. Agora, as pessoas que moram, ou trabalham, ou habitam regiões de risco, por exemplo, no Horto Florestal, nós vacinamos no entorno de 1.200.000 pessoas. Por que da antecipação da campanha? Não há qualquer motivo estrutural. Mas, olha que nós estamos vendo as filas, o desespero da população, que eu insisto que é compreensível, mas não é necessário. Você tem que tomar atitudes, e se eu pudesse adiantar a campanha em 1 hora, teria adiantado. Conseguimos adiantar do dia 3 para dia 29, por conta que é preciso logística, tem que chegar a vacina de Brasília para São Paulo, de São Paulo para 54 municípios, e o treinamento, a seringa é diferente, então tem que treinar as pessoas. Nós vamos estar aptos para iniciar a campanha em 54 municípios, não é no estado inteiro, a partir do dia 29. Secretário, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no evento Jovem Pan Mitos e Fatos de Saúde, e eu fiz uma pergunta sobre as pessoas que criticam campanhas de vacinação. E o senhor deu uma resposta contundente, dizendo que esse tipo de combate a campanhas de vacinação é até criminoso. E no caso da febre amarela, o senhor acha, nesse caso, que é ainda mais? Acho que é a única pergunta que me deixa nervoso. Realmente eu me sinto na obrigação de ser contundente. Não é admissível que as pessoas façam campanhas contra a vacina, especialmente no momento desses. Esta é uma doença que eu digo que nós vamos ter sob controle. Por quê? Porque tem vacina efetiva, tem vacina competente. Complicada você trabalhar em situações, não que essa não seja complicada, mas onde você tem uma pandemia, como é o caso da AIDS, e que você não tinha recurso nem de vacina, não tem até hoje, nem de medicamento. Essa, pelo menos, nós temos vacina. Agora, indivíduos que vêm falar contra a vacina, tão grave quanto, ou aproveitam o momento de fama para dar informações inadequadas, isso não vale, não pode. Bom, secretário, é claro que a gente faz o nosso papel aqui, divulgando, trazendo as informações, mas o que mais contribui para esse desespero das pessoas? É o vizinho que fala? É alguém que conhece que está doente? Agora eu vou me aventurar um pouquinho. Por favor.
Eu acho que o Brasil vive num contexto de incertezas políticas, econômicas, financeiras. E o que faltava? Uma história como essa, a febre amarela, que é realmente algo que preocupa, não é simples. Quando a pessoa tem a doença grave, felizmente não é a maioria das pessoas que tem a doença grave, 40% pode evoluir para óbito. Então, eu acho que o contexto do Brasil já era um contexto complicado. E ainda surge uma febre amarela, e isso ganha dimensões maiores. Secretário Davi, uma coisa, eu estou aqui na Avenida Paulista, o senhor explicou, um indivíduo urbano, tal, não se coloca essa questão da vacina, pelo que eu entendi. Mas vamos dizer que é muito comum vir notícias nos jornais, aqueles sítios que são alugados ali em Mairiporã, na região da Serra da Cantareira, para quem é aqui Mairiporã que na Zona declarou Norte. Calamidade hoje, viu, professor? Então, para quem não é de São Paulo, é na Zona Norte já de São Paulo, na região da Serra da Cantareira, ali é uma região muito arborizada, tem o horto embaixo, em cima tem o Parque da Cantareira, e tem muitos condomínios e tal, só para deixar claro para o nosso ouvinte. Então, e aí? Eu sou convidado a uma festa de casamento, é lá, eu tenho que me vacinar? Pois é, aconteceu isso sábado passado, viu, professor? Coincidentemente aconteceu isso. Tem que estar vacinado, e com uma ressalva. Sim. O indivíduo tem que ter sido vacinado pelo menos 10 dias antes. Você não produz anticorpo protetor imediatamente após a vacina. Você demora 10 dias. Os trabalhos científicos mais atuais mostram que depois de 10 dias você tem 92% de proteção. E a partir da quarta, quinta semana, 100% de proteção e proteção definitiva. Agora, esta é uma recomendação. O pessoal me perguntou, por que vocês abriram os parques? Primeiro, nós fechamos por motivos absolutamente técnicos, para fazer um inventário nos parques, macacos, insetos, e depois nós abrimos também pelos mesmos motivos técnicos. Vai ter vírus no parque? Vai. Só que nós vacinamos 1.200.000 pessoas no entorno, e tem faixas em todos os parques, visitem os parques vacinados. Então, não, mas a população, pera um pouco, nós temos uma população envolvida, uma população inteligente, que hoje ninguém pode ir para um lugar que nós estamos considerando de risco, sem a devida proteção por vacina. Secretário, acho que muita gente tem dúvida sobre a vacina. Quem já tomou essa vacina há alguns anos, essa vacina vale para a vida inteira? Inclusive uma colega nossa aqui da Jovem Pan trouxe a carteira de vacinação, ela se vacinou em 2003 e lá do lado alguém à mão escreveu, válida por 10 anos. Afinal, vale para a vida inteira? Quem tomou em 2003, quem tomou em 2005, enfim, não precisa tomar essa vacina? Isto, Tiago, isso é ciência. Até poucos anos atrás, imaginava-se que essa vacina tinha uma proteção de 10 anos. Depois descobriu-se que ela protegia por muito mais tempo e provavelmente é o que a OMS fala há 5, 6 anos e o Ministério adotou o ano passado, que é uma vacina protetora e definitiva. Quem tomou esta vacina, uma vez, está definitivamente protegido. Um outro esclarecimento que eu acho importante, quem tomou esta vacina até hoje, tomou a vacina integral. Não foi disponibilizada ainda a vacina fracionada. Ontem eu estive com uma deputada estadual muito importante, ela falou, tem um prefeito de uma região do interior de São Paulo que ele está fracionando a dose. Eu quase tive um ataque. Primeiro, quem falou que é para fracionar a dose? E depois, quem treinou, não é assim o fracionamento. Se vocês perceberem, é uma seringa que aspira só 0,1 ml, você aplica, ela trava, para não ser reutilizada. Então tem toda uma técnica e estratégia. Então, quem tomou a vacina até hoje está definitivamente protegido, não precisa ser revacinado. E a fracionada vale por 8 anos, é isso? Pois é. Os trabalhos que existem, 2 trabalhos publicados, um da República do Congo e outro de Angola. Nesses trabalhos, eles averiguaram a quantidade de anticorpos até 1 ano e continuam o trabalho. O trabalho brasileiro, que foi feito com militares voluntários, avaliou até 8 anos, e até 8 anos foi protetora. Pode ser que seja mais, pode ser que seja 9, pode ser que seja 10, ou pode ser a semelhança da vacina integral que dê proteção definitiva. Só os anos vão dizer. Secretário Davi Wipp, o senhor fez 2 comparações com a África Negra, Angola e Congo. O Congo passou por guerra civil desde a independência. Era o antigo Congo belga, 1960 e tal. Angola por uma longa guerra civil. Não é problemático para o Brasil ser comparado a países que passaram, países tão pobres e miseráveis? Porque, por exemplo, tem febre... pergunta de alguém que não conhece nada do assunto. Tem febre amarela na França? Tem febre amarela na Inglaterra?
Mas tem febre amarela no Congo e no Brasil. Não é uma companhia desagradável? Pois é, isso é interessante. Eu trabalho em Angola desde 2002. Sim. Então eu conheço Angola profundamente, de Luanda a todas as províncias. E eu conheço bem as condições de Angola. Tem lugares no interior do Brasil que não são diferentes, mas a tua pergunta, professor Vila, é como é que eu faço com São Paulo? Não é isso? É isso. É claro. Então, veja bem, São Paulo tem florestas, tem matas, tem mosquito, tem macaco e tem contas a pagar, né? Um colega seu me perguntou anteontem numa entrevista se abaixasse o espírito do Oswaldo Cruz na sua sala, sim, o que você diria para ele? Eu falei, eu pediria para incorporar no meu, né? Porque foi um homem espetacular, claro, brilhante, a sua época, mas nós estamos falando hoje de mais de 210 milhões de pessoas. Então, ao mesmo tempo que nós temos isso, nós temos o Hospital das Clínicas, que fez o primeiro transplante de fígado em um indivíduo com febre, uma moça com febre amarela, o primeiro do mundo. Então são essas... Com sucesso? Até agora, graças a Deus, com sucesso, ao ponto de nós entendemos que passa a ser uma alternativa de tratamento da febre amarela, a hepatite fulminante, e nós estendemos os hospitais, os serviços universitários com competência. Então o professor Carneiro, que lidera isso, conversou com São José do Rio Preto e Campinas para fazerem também transplante de fígado. Nós estamos preparados para ter o transplante de fígado como modalidade de tratamento da hepatite fulminante. Fizemos o primeiro do mundo. Isso é o Brasil. Secretário, a febre amarela chegou no Rio de Janeiro, lá no meu estado, principalmente na região serrana. O senhor falou de área urbana, nas áreas menos urbanas está havendo muita corrida para postos de vacinação, então não é um problema restritivo de São Paulo, do estado de São Paulo, está se ampliando aí para o resto do Brasil. Eu pergunto, há alguma ação coordenada na esfera federal? O governo federal está colaborando para esse combate? Nós estamos muito bem acordados, tanto com o Ministério da Saúde como com os municípios. Isso precisa ser bem entendido. Há um pacto federativo. Quem faz política de saúde é o Ministério da Saúde. Quem faz governança é o Estado. Quem faz ação é o município. Então, a ação de vigilância é municipal. A ação do ato de aplicar vacina é municipal. E o Estado, obviamente, está ajudando. Nós contratamos há 3 anos agentes sanitários aos sábados para fazer uma ação proativa muito mais intensa. Quer dizer, nós estamos muito bem entrosados, governo federal, governo do estado de São Paulo e os municípios. Secretário, aquela prestação de serviço necessária, se ações adversas à vacina, por exemplo, muita gente aqui perguntando quem tem diabetes, se existe uma reação adversa, os jovens que tomam insulina, tem muito jovem que toma insulina, quais são as reações adversas? Pois é, as reações adversas mais comuns são brandas. Brandas mais ou menos, porque dá dor, uma dor que é chatinha, dor muscular, pode dar febre, incomodativas. Agora, tem os efeitos adversos graves, que felizmente fazem parte de um grupo de exceções. São 2 síndromes que ocorrem pelo efeito adverso da vacina. A síndrome neurológica e a síndrome visceral, que podem levar à morte também. Então, nós temos que ter cuidado. O último documento do Ministério da Saúde amplia o número de pessoas que podem ser vacinadas. Eu, como infectologista, eu tenho dificuldades de entender vacina de vírus vivo atenuado em grávida. Mas o que se colocou entre o risco da febre amarela e o risco da vacina, vai se optar pelo risco da doença. Entendendo que esta vacina atenuada não causa malformações no feto, e na mãe não causou morte até hoje, mas era um grupo que não estava incluído. Uma dúvida do dia a dia, pessoas com mais de 60 anos. Professor Vila não tem isso ainda. Tenho 62, nasci quando o Santos foi pela 2ª vez campeão paulista, em 55. Campeão paulista, eu já estava nos estádios na Vila Belmiro antes disso, então eu sou mais velho. Mas nós estamos rígidos, tá? Temos atividade. Então, não tem problema tomar vacina. Agora, você pega um indivíduo de 70 anos, diabético, cardiopata, tomando uma porção de medicamentos, ele tem que ser reavaliado pelo médico. Então, é uma questão um pouco de entender o estado de cada um. Você não tem um limite definido de idade, até que pode para frente não. Depende muito do estado de cada um. Na dúvida, o médico do paciente avalia.
Ô secretário, antes de pedir a sua mensagem final aqui, só mais uma questão, uma dúvida que as pessoas têm. Para viajar para o exterior, para alguns países, não se permite a vacina fracionada, mas sim a vacina total. Como que a pessoa deve fazer? Como que ela deve procurar a vacina integral, já que a partir de agora, com essa antecipação, o governo do estado vai passar a oferecer apenas a vacina fracionada? E o que representa essa decisão da OMS? Isso para São Paulo é ruim? A OMS tira a recomendação no meio do caminho, se São Paulo conseguir imunizar o quanto quer imunizar? Nós vamos usar as duas vacinas, a fracionada e a integral. Para os viajantes com documentação de viagem, eles vão tomar a vacina integral, porque isso é uma decisão universal, não cabe ao Brasil fazer diferente. Mas tem a situação que o indivíduo tomou a vacina fracionada e resolveu viajar. Então, nesta situação, tem que fazer um tempo entre a vacina fracionada, que é de 1 mês, até a vacina integral. Então, é uma recomendação até chatinha, mas assim é. O indivíduo que foi vacinado com a fracionada, se pretende viajar, vai ter que tomar a integral com intervalo de tempo de 1 mês. Secretário, a sua mensagem para quem está correndo aos postos, quem deve realmente correr aos postos, quem não deve, quem pode esperar, qual a recomendação? É totalmente diferente o alerta, que é o que nós estamos fazendo. Eu quero fazer um agradecimento público à Jovem Pan por sempre ter sido e é uma grande parceira na divulgação de coisas que precisam ser divulgadas com qualidade, com rigor e com a devida assiduidade. Então, muito obrigado publicamente à Jovem Pan. Agora, o alerta é muito diferente do alarme e do pânico. Não há necessidade de pânico. Infelizmente, nós vamos ter mais casos de febre amarela. O Estado apresenta todas as sextas-feiras as suas novas estatísticas. O Estado não mente, o Estado não transgride, ele não esconde, ele revela exatamente o que está acontecendo. É uma estratégia da comunicação fazer isto uma vez por semana. Infelizmente, nós teremos mais casos, infelizmente ainda teremos mortes, mas é uma situação dura, difícil, mas sob controle. Muito obrigado. Secretário Davi Uip, obrigado pela gentileza, pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan e venha sempre. Obrigado. Muito obrigado. Vocês me convidam há quase 40 anos, eu aceito todas as vezes e voltarei. Muito obrigado. Muito bom dia.